de forma totalmente surpreendente, né, a questão da lei do abuso de autoridade, incluindo nelas diretamente o promotor de justiça e os juízes. Na verdade, esse é um dever cívico que eu tenho de chamar os senhores aqui, menos como juiz, talvez até, embora seja implicado diretamente, né, na função, mas essa função, como o senhor sabe, é um poder-dever que o juiz tem em relação à sociedade. Na verdade, ele está imbuído desse trabalho em nome dos senhores, todos os jurisdicionados. Nós mesmos, né, os juízes também, em dado momento, eles necessitam da jurisdição. Então, todos nós cidadãos. A partir disso, a nossa Associação de Magistrados chamou a atenção para que tentássemos fazer uma conversa como essa. Não é aqui que nós vamos resolver o problema efetivamente, tá? Mas nós vamos pontuar aqui o que está ocorrendo no país, né, para que as pessoas passem a entender, ainda que superficialmente, de alguma forma, como isso repercute na vida delas, né? Então eu quero dizer disso aos senhores, me dispuso a tentar falar para os senhores sobre isso, e eu preciso aqui ter um pouquinho da paciência dos senhores para lembrá-los do quão importante é esse assunto. Na verdade, nós temos, eu vou falar bem rapidinho, prometo aos senhores, mas nós temos a reminiscência da questão do abuso de autoridade, da independência dos poderes, lá em João Sem Terra, aquele rei da Inglaterra que teve que abrir mão de parte de seus poderes, né, em relação aos servos, né, naquela época praticamente eram todos servos, onde havia muita arbitrariedade. Então ali foi vamos dizer assim, o germe na Carta Magna das constituições mundo afora, inclusive as nossas, modernas, né, sempre com a ideia, e hoje muito mais, do devido processo legal. Ou seja, todo o jurisdicionado, todo cidadão de um país tem direito a um devido processo legal. Claro, nós não vamos aqui entrar nas mazelas de tudo isso, mas esse é o modo, essa é a forma. Então, João Sem Terra acabou destituído de parte do seu poder absoluto, né, do rei, e hoje, que é o Estado, simboliza o rei, né? E aqui os senhores vêm, qualquer um dos senhores, os funcionários que estão, poucos, mas também os senhores servidores, os senhores magistrados, chegam aos tribunais e lá obtêm os seus direitos, se tiverem direito, né? Mas quem que tem que dizer isso livremente? O juiz, né? Depois nós tivemos um outro caso histórico, são 3 casos que eu vou citar para os senhores da história mundial, ainda mais rápido. Foi Marbury versus Madison. Em 1800, Jefferson foi o ganhador das eleições americanas. E lá, ele, em algumas manobras que tiveram, um dos nomeados, Marbury, não recebeu a diplomação. E nisso, ele foi aos barras do tribunal, era a Suprema Corte americana, e lá estava o juiz John Marshall. John Marshall, então, pela primeira vez na história, declarou inconstitucionalidade difusa, dizendo então que ali não havia competência da Suprema Corte para examinar aquilo, e tudo numa situação que envolvia política, inclusive, novamente, né, a velha e bendita política, entre o perdedor, né, Adams e Jefferson. E acabou nomeado lá o Marbury, que era o autor da ação. Mas vejam, novamente, um juiz, poder judiciário, né, assegurando direitos, inclusive contra o poder dominante naquele dado momento. E o outro, finalmente, para os senhores terem uma ideia disso, um caso até que aconteceu no Rio Grande do Sul. Hoje de manhã eu vendo ali rapidamente, porque não tive tempo, estava aqui no cartório fazendo correção, mas enquanto vestia, almoçava, fazia alguma coisa, eu ouvia o Sérgio Moro falando justamente desse caso que eu lembrava também, famoso lá no Rio Grande do Sul. Os senhores sabem, possivelmente eu sou do Rio Grande do Sul. E lá nós estudamos isso, inclusive o colégio que eu estudei chama Júlio de Castilhos, que era o presidente do Rio Grande do Sul, naquela época eram presidentes, né? E em 1895 ele editou uma lei
Essa, o Ricardo está por aí, cadê o Ricardo? Está ali. É justamente na nossa área do Tribunal do Júri. O Ricardo deve saber disso. Então, nessa lei, a Lei 10 de 1895, o presidente Júlio de Castilhos disse que, Ricardo, o voto dos jurados seria aberto. Então, cada vez que o jurado votasse, ele votaria apontando, né, enfim, dizendo quem votou a favor e quem votou contra o réu naquela situação, quem condenou. Isso trouxe uma apreensão imediata a todos os juízes do júri, como os jurisdicionados, naturalmente, são leigos, né, pessoas que estão lá, qualquer um dos senhores aí, em casa e recebem a intimação, viram juízes de fato, chegam aqui no Tribunal do Júri e tem que proferir uma sentença. Imagine os senhores, um sujeito lá envolvido com um crime gravíssimo e você declarando o voto aberto, né? Então o juiz Alcides de Mendonça Lima, que era o juiz do júri em Rio Grande, ele disse não, essa lei é inconstitucional. A exemplo lá de 1800, quando do caso anterior que eu expliquei para os senhores, né? É inconstitucional, eu não vou aplicar essa lei. O voto é secreto, ela não pode ser aplicada. E assim foi, só que saiu na imprensa, barato, os senhores aqui, saiu na imprensa imediatamente. Então o Júlio de Castilhos, pessoalmente, ligou para a cidade de Rio Grande, né? Ligou, naquela época não era ligou, né? Na verdade, mas procurou se inteirar pessoalmente daquilo e soube que realmente o juiz tinha feito isso. E ele então imediatamente pegou lá não sei se o staff dele, foi para o Procurador-Geral do Estado, de Justiça, aliás, para que então o Procurador-Geral de Justiça entrasse com ação contra o juiz por prevaricação. E assim foi feito. Aí passou algum tempo e o juiz foi condenado. Só que o Tribunal, o Supremo Tribunal, na época era Supremo Tribunal do Rio Grande do Sul, julgou lá, dando a suspensão por 6 meses do juiz, o Alcides Mendonça Lima, que é conhecidíssimo lá, né, antigo, conhecidíssimo, uma pessoa, uma história, né? E ele foi condenado, assim. Né? Então, mas não foi por prevaricação, né? Ele foi condenado por abuso de autoridade. Na verdade era isso, por deixar de aplicar disposição literal de lei.